Olá, turminha! Tudo bem? Oi, criançada. Oi, pessoal, tudo bem? Olha aqui quem tá com a gente, Tia Lu hoje, né, Tia Lu? Passando para Isso. deixar a aulinha para vocês. Hoje o tio Robson, a Bia e a Nanda não vão poder participar com a gente, né? É, Por hoje alguns, não. por alguns compromissos, mas não tem problema. A gente está aqui e entrega o abraço e o carinho deles para todos vocês. Não é mesmo? Isso mesmo. Eles E vamos. mandaram um beijo e um abraço para vocês, tá bom? Isso, abraço virtual para todo mundo. Meu também. Um abraço bem quentinho, porque aqui tá frio. Aí tá frio, Tia Lu. Hoje tá muito frio. Tá muito frio, ó. Minha mão tá gelada aqui. Mas vamos começar. E para a gente começar, a gente começa como sempre? A Orando. oração. Vamos começar com a nossa Então vamos oração. lá. Acalma o seu coração aí onde você estiver. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos agradecer por mais um encontro, né, da nossa evangelização. Que bom que nós podemos estar todos juntos aqui. Que a gente possa aprender hoje bastante sobre os mundos, sobre a transição planetária e sobre todas as coisas que a gente precisa melhorar e aprender para que a gente possa ir para um mundo melhor. Que Jesus esteja conosco, que possa nos proteger, nos abençoar e nos trazer bastante luz nesse dia de hoje, nessa aula, para que a gente possa estar com o coração tranquilo para aprender bastante. Assim seja. Assim seja. Amém. Coração ficou quentinho, Tia Lu? Ficou quentinho. Fica, né? Fica Quando a quentinho Angélica depois que a ora, gente eu faz sinto o coração oração. quentinho. Quando eu escuto uma oração, é tão gostoso, né? Quando a gente leva o Verdade. pensamento para a espiritualidade, para Deus, para Jesus, eles se aproximam da gente. Isso é muito bom. Então, vamos começar. O assunto de hoje, que nós vamos ver na aula, tem um pouco a ver com a aula da semana passada, né, Tio? Que nós Tem a falamos ver. sobre evolução. Nós comentamos sobre evolução na aula passada. E hoje a gente vai contar uma história muito lindinha para vocês entenderem melhor o que é esse processo de evolução e para a gente entender o momento que a gente está vivendo hoje, né? Porque tem tanta coisa acontecendo no mundo que às vezes a gente fala, meu Deus, né? Será que é o... Tem gente que fala assim, nossa, é o fim do mundo, né? O que será que está acontecendo? E a gente precisa entender para a gente ficar tranquilo, porque o nosso planeta, o governador do nosso planeta é Jesus e ele está cuidando de tudo isso que está acontecendo. Ele está no comando, né? Então, se o nosso planeta está sob comando de Jesus, a gente não tem o que temer. A gente tem que confiar. E para a gente confiar, melhor ainda se a gente conseguir entender os mecanismos de Deus, né? Todas as transformações que a gente está vivendo. E vamos lá, vocês vão ouvir uma história hoje muito lindinha, muito fofinha que a tia Jéssica preparou para vocês. E a tia Lu vai me ajudar a contar para vocês, que é uma gracinha. E nós vamos falar sobre transição planetária. Né? Olha que nome difícil, né? Nome diferente. Vocês vão entender. Até o final da aula, vocês vão entender o que é transição planetária. Mas a transição planetária tem a ver com a evolução. Lembra que nós conversamos em algumas aulas atrás, na semana passada também? O que é evoluir, né, Tia Lu? É melhorar. Melhorar. Como nós falamos na oração. Nós Melhorar para ir para um mundo melhor. melhorar. É igual quando você vai para a escola, por exemplo, você está lá no primeiro aninho, que você começa a aprender as letras e os números, né? Quando você vai para o segundo ano, aí você já sabe, consegue formar as palavrinhas, né? Você está evoluindo, né? Quando a gente é pequenininho, a gente aprende os números de 0 até o 9. E depois, quando a gente cresce mais um pouquinho, a gente aprende a contar até o 100. E daí, quando a gente cresce mais um pouquinho, a gente aprende a contar até 1000. Isso é evolução. Então, a gente está passando por um processo de evolução nesse momento, a todo momento. E vamos entender melhor o que é isso. Nós vamos conhecer a história que é, o próprio nome já diz, né? A evolução. Esse livrinho aqui, ó, que a tia Angélica está segurando, que é uma coleção lindíssima com histórias sobre os princípios
né, os princípios das leis divinas, ensina um monte de coisa legal para gente, e a tia Angélica vai contar para vocês, junto com a tia Lu, contar essa história sobre a evolução. E essa história começa com o nosso personagem mais fofo e mais querido, que é o Lupe, esse cachorrinho simpático aí da tela. Olha só, em um certo domingo, o curioso cachorrinho Lupe foi visitar uma escola. Ao entrar nessa escola, ele viu que a escola estava vazia. Mas ele andou pelos corredores para saber como era lá dentro, porque cachorro não vai para a escola, né, gente? Então o Lupe estava curioso, querendo saber como era uma escola. E ele ficou pensando: deve ser bem legal estudar aqui, disse ele. O cachorrinho gostava muito de aprender coisas novas, e então ele pensou: ai, gostaria tanto de ter uma aulinha com um professor de verdade. Após dizer essas palavras, o Lupe quis ir embora, mas a escola era muito grande e ele não lembrava o caminho de saída. Ele ficou perdido lá dentro, coitadinho. O cachorrinho achou uma janela aberta e observou que do lado de fora havia um simpático jovem sorrindo para ele. E aí ele pensou: quem é você? E ele perguntou para o rapaz: meu nome é Emanuel, respondeu o jovem. Você quer uma aulinha? Vocês sabem quem é o Emanuel, né? Sabe? Ele é o mentor do Chico Xavier, né? Ele era o mentor do Chico Xavier. Quero, respondeu o Lupe. Sobre o quê? Posso te ensinar o que eu aprendi nas escolas do mundo espiritual, respondeu Emmanuel. O jovem amigo entrou na sala e utilizou uma varinha de apresentação para explicar melhor. Lupe se sentou ansioso para receber sua primeira aula. Olha que legal, o Lupe desejou ter uma aulinha com o professor de verdade e o Emmanuel apareceu ali para ele. Que máximo, né, gente? Olha só, todo o universo está em ordem, disse Emmanuel. Lupe viu o quadro se transformar numa tela enorme, como num passe de mágica. Ele começou a ver todo o universo. Olha que lindo! Os planetas foram formados por espíritos de luz, chamados de espíritos puros, contou Emmanuel. Au, falou Lupe, querendo saber mais. Todos os mundos são como escolas. Seus habitantes avançam por várias etapas, desde o jardim de infância, né, quando ainda os humanos são, a criança é pequenininha, até o ensino superior, quando a criança já cresce, já é um jovem e vai para a faculdade, né? Assim são os mundos também. Lupe imaginou uma sala cheia de pequenos alunos dinossaurinhos, aprendendo, brincando e se divertindo. Olha que legal. Há muito tempo, continuou Emmanuel, Jesus e seus amigos, os espíritos puros, reuniram-se pela primeira vez em torno do Sol. Olha lá, os espíritos de luz em volta do Sol. Eles decidiram formar os planetas do nosso sistema solar. Deve ser bem quente estar perto do Sol, pensou Lupe. Já pensaram em ficar pertinho do Sol? Aquele calor que a gente já sente quando está embaixo do Sol, né, no quintal. Imagina ficar pertinho do Sol. Meu Deus, só Jesus e os espíritos puros, né, que tem esse poder de se aproximar, de fazer uma reunião perto do sol. Que legal. Tempos depois, houve uma segunda reunião dos espíritos puros. Nela, eles planejaram a vinda de Jesus à Terra para ensinar o amor aos habitantes. Olha só, gente, Jesus, junto com os espíritos puros, eles foram os responsáveis pela formação dos planetas. E depois Jesus veio, né? Ele encarnou, ele virou assim
carne e osso para vir trazer para a gente os ensinamentos de amor que a gente conhece, que a gente estuda no Evangelho, né? E tudo isso foi combinadinho. Foi tudo feito com a inteligência suprema de Deus e os espíritos puros. A terra, vista do alto, é muito linda, disse Lupe. E com Jesus ficou ainda melhor, disse Emmanuel. Todos os mundos passam por 5 etapas e aos poucos seus habitantes aprendem a amar. Esse que está aparecendo na tela é o mundo primitivo. Nesta época, os homens não conseguiam pensar, não tinham ainda o raciocínio e também não conseguiam pensar na questão do amor, de se aproximar, de dar carinho um para o outro. Ainda não existia entre os humanos essa questão do amor e do carinho. Então, eles eram bem primitivos, bem irracionais. Irracionais, né? Sem amor no coração. E depois, olha, a segunda etapa de evolução do planeta é o que nós chamamos de planeta de expiação e provas. Ai, o que é expiação, né? Expiação é uma palavra diferente, mas expiação quer dizer para a gente que é um mundo que ainda tem muitos problemas, né? Assim como o planeta Terra tem as injustiças, as diferenças, muitas pessoas que são muito pobres e pessoas que são muito ricas, pessoas muito egoístas, né? Ainda o nosso planeta é cheio de dificuldades e é nesse período que nós estamos vivendo. Mas tem também a terceira etapa, que são os planetas os mundos de regeneração, que são planetas melhores, né, Tia Lu? E Planetas melhores, todos depois, estão no caminho. isso, o planeta evolui para o planeta feliz, ou os planetas felizes. E um pouquinho, avançando um pouquinho mais, os planetas celestes, que são onde vivem os espíritos puros. Lupe quis saber em que etapa estava o nosso planeta. Estamos aqui, falou Emmanuel, apontando para o mapa, entre a segunda e a terceira etapa, porque nós estamos num mundo de transição, de mudança, transição planetária, entre o mundo de expiação e provas e o mundo de regeneração, que é um mundo um pouco melhor, onde o homem pensa um pouco mais na questão do amor ao próximo, de cuidar do próximo, se colocar no lugar do próximo, cuidar mais dos pensamentos, cuidar mais do amigo, né, tia Angélica? Exatamente. No mundo de regeneração, é aquele mundo em que as pessoas colocam em prática tudo aquilo que está escrito no Evangelho, que nós estamos estudando, não é? Por isso que a gente tem que aprender com o nosso raciocínio e colocar aquele ensinamento no nosso coração, para colocar em prática, né? Para a gente conseguir evoluir. Olha lá, Emmanuel contou que a Terra já tinha passado pela primeira etapa, chamada mundo primitivo. Nesse período, os humanos tinham pouco amor no coração. Foi o que a tia Lu explicou, olha lá, aquele período dos homens das cavernas, né, que eles ainda tinham que caçar para sobreviver, eles ainda não sabiam se comunicar, não sabiam conversar, tudo era na base da violência, né, eles sentiam medo, né, eles se agrediam muitas vezes, usavam muito da violência. Esse era o mundo lá atrás, o mundo primitivo. Nós já passamos por essa etapa, graças a Deus, né? E aí o Lupe, ouvindo essa história, olha lá o que ele fez. Ele se imaginou vivendo na época das cavernas, né? Vestindo pele de animais, né? Usando ferramentas para se defender, né? De madeira, legal, né? E olha só, continuando, Tia Lu. Emmanuel contou também que a Terra estava na segunda etapa, chamada mundo de expiação e provas. Nela, os humanos viviam em guerra e ainda havia pouco amor no coração das pessoas. Então, ainda precisava cuidar do pensamento, do coração, né?
E Lupe se imaginou como um antigo cavaleiro. Olha lá que legal, com armadura e com aquele escudo na frente, né? Ele está todo como soldadesco aí, né? É. Emmanuel contou, então, que a Terra irá chegar à terceira etapa, chamada mundo de regeneração. Nela, os humanos buscarão paz e começarão a sentir e viver o amor. Olha que coisa maravilhosa, nós estamos caminhando para esse momento, né, da evolução. E o Lupe começou a imaginar, vivendo no mundo moderno, né? Ele está até com um tablet na mão ali, um celular. A Terra está saindo da etapa de expiação e provas para entrar na etapa de regeneração. A este tempo em que vivemos, damos o nome de transição planetária, como nós já falamos no outro slide. Nós estamos saindo do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, que é um mundo um pouco melhor. Emmanuel explicou que era como passar de ano na escola, como a tia Angélica falou. A gente aprende algumas coisas, melhora algumas coisas e pode passar de ano. Então, a gente pode mudar de mundo se a gente conseguir evoluir, se a gente conseguir melhorar. Exatamente. E a palavra transição significa o quê? Mudança, né? É a mudança planetária, né? O mundo vai mudar do dia para a noite? Não, ele vai mudando aos poucos. E quem tem que mudar no nosso planeta? Cada um de nós, né? Dentro do nosso coração e colocar o Evangelho de Jesus em prática. Olha só, o Lupe se imaginou viajando numa nave superespacial rumo ao mundo moderno, onde as pessoas procuram viver em paz, em harmonia, colocam a fraternidade, né, em ação, a caridade e as leis de Deus. A Terra ainda será um mundo feliz e um mundo celeste, com pessoas cheias de amor no coração. Lembre, Lupe, tudo no universo está unido, desde o pequenino átomo até os espíritos puros, que são aqueles que formam os planetas, disse Emmanuel. Tudo evolui com sabedoria de Deus. Au, afirmou Lupe. Ah, riu Emmanuel, despedindo-se do curioso cachorrinho. Olha a Olha, alegria do Lupe, que aprendeu muitas coisas na aula de hoje. com certeza. Olha lá, o Lupe voltou feliz para a casinha dele na árvore, após receber a sua primeira aulinha de ninguém menos do que Emmanuel. Gente, o Emmanuel, como a tia Lu disse, ele foi o mentor do Chico Xavier. O que é mentor? Ele era o espírito protetor do Chico Xavier, que dava conselho para ele, que ditava os livros para ele. Então, assim, o Emmanuel, ele é um grande professor, ele está ainda no mundo espiritual, né? E ele ajudou o Chico Xavier a realizar o trabalho dele, escreveu muitos livros, não é? E fazia com que o Chico continuasse sempre no caminho correto, no caminho do Evangelho de Jesus. Lembrou o que aprendeu. A Terra está se preparando para ser um mundo melhor, seguindo o caminho da evolução e do progresso, o caminho da luz que vem de Jesus, né? Tudo que nós Caminho da luz aprendemos. que vem de Jesus, né? Você pode ficar pensando assim, nossa, a gente está passando, a gente está mudando, o mundo está mudando, mas como que eu faço? O que eu preciso fazer para acompanhar e passar de ano nessa escola, né? É simples a receita, né, Tia Lu? Que nós já falamos aqui várias vezes. Olha lá, tem um, existe um mestre, um guia que a gente deve seguir, que é ele, Jesus. Ele que nos guia, é ele que nos conduz, é ele que mostra o caminho para a gente se tornar uma pessoa melhor, né? Através do evangelho dele, que a gente tem estudado nas aulas, através de todas aquelas parábolas que ele contava. Deus colocou Jesus no nosso planeta para ele ensinar o amor. Agora, cabe a cada um de nós colocar essas lições em
prática. Não adianta a gente só ficar estudando, estudando, estudando e saber. A gente tem que viver os ensinamentos de Jesus. E ele é o governador do nosso planeta, né? É ele que está cuidando do nosso planeta e de tudo, 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 tudo mesmo que acontece no nosso planeta. Muito legal essa história, né? Quem gostou, bate palma! Eu adorei! Gente, esse livrinho é a coisa mais fofa. Sempre que puder, a Tia Angélica vai trazer uma historinha para vocês aqui dessa coleção do Evangelho. O autor é o Luiz Ru Rivas e são muito fofas, né? As histórias. Sempre, muito O lindas. Lupe sempre ensina para a gente muita coisa legal. Então é isso, turminha. A lição de hoje é sobre a evolução planetária. E cada um de nós tem a tarefa de contribuir para a evolução planetária. Cada um de nós construindo um mundo de regeneração, onde, ó, no Mundo melhor. nosso coração. Começa no nosso coração para a gente construir um mundo melhor. Não é mesmo, Tia Lu? Isso mesmo. Como diz aquela música Do que é... pensamento e do nosso coração. Isso, como diz aquela música que a gente canta, né? A música Colaboração, cada um faz um pouquinho, logo tudo fica pronto, Pronto. né? E assim a gente faz na nossa casa, no nosso trabalho, quando a tia Lu e a tia Angélica vai trabalhar, a gente faz um pouquinho e a gente sempre busca fazer o nosso melhor, com amor, com carinho, né? E com muita dedicação. Tá bom, meus amores? Que eu espero que vocês tenham gostado da história, né? Que tenham gostado dessa aula. E a gente espera vocês no nosso próximo encontro, né, Tia Lu? Isso mesmo. Vamos dar aquele abraço virtual e beijos. Manda mensagem lá no grupo, né? Pra gente poder ouvir a vozinha de vocês. Podem mandar foto pra gente matar um pouquinho da saudade. Isso Fiquem mesmo. com Deus, todos vocês, e até a próxima. Tchau. Beijos. Beijo!